Na CBN Diário, Sexta de Mulher. Sexta de Mulher é o espaço das mulheres, o nome já diz, né? E é o espaço para a gente bater papo sobre um assunto específico do ponto de vista no olhar feminino. É isso que a gente faz aqui toda sexta-feira neste mesmo espaço, neste mesmo horário. E no Sexta de Mulher, hoje a gente fala sobre assédio moral, que é um negócio muito sério das empresas. Hoje nós estamos recebendo aqui a Patrícia Maria Figueiredo, que escreveu o livro Assédio Moral contra Mulheres nas Organizações. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, boa tarde. Também aqui conosco a advogada Sandra Marangoni. Sandra, obrigado pela tua atenção, tudo certo? Tudo certo, obrigada, Renato. E ainda nós recebemos a Patrícia Barroso, que é diretora regional adjunta do SEAGRO, que é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos. É isso? Correto, É isso? exato. Tá certo. Muito obrigado pela presença de todas aqui. Patrícia, explica pra gente por que escrever esse livro. Bom, a ideia de escrever sobre assédio moral contra mulheres surgiu porque as mulheres ainda são muito discriminadas no mercado de trabalho. Inúmeras pesquisas demonstram isso. Existe até um termo científico, né, divisão sexual do trabalho, que significa a tendência das mulheres em irem sempre para as profissões e para os cargos de piores condições, menos prestigiados, de menos poder. E mesmo quando ocupam atividades equivalentes às de um homem, elas sempre recebem uma remuneração inferior. Então, elas representam um grupo social bastante discriminado ainda nas empresas. E por isso... Agora, só uma dúvida aqui. Isso tudo que você falou, que é absolutamente condenável e lamentável, mas isso aí é assédio moral? Isso que você falou? Isso... Ou isso aí é a realidade? Realidade, eu digo, do ponto de vista de mercado. Isso que você falou, isso tudo que você falou, que a mulher ganha menos que o homem, que a mulher ela é encaminhada para as funções piores do que os homens, enfim, isso aí é assédio moral? Isso, bom, primeiro isso é uma realidade do mercado, ou isso é o contexto, a dúvida, realidade do mercado e tal? Sem dúvida, mas como no caso da empresa em que eu estudei, e isso é bastante comum nas fábricas brasileiras, em que as operárias ficam só nas funções, por exemplo, de acabamento dos produtos, de embalagem, empacotar os produtos. Então, em funções bem desqualificadas, sem a menor oportunidade de passarem para outras áreas, só por serem mulheres, isso é uma forma de assédio moral. Ok, então a gente já tem um ponto de partida importante. Bom, o seguinte, para quem conduz um sindicato, né, na condição de diretora regional adjunta, Patrícia, você percebe isso na tua categoria também? Sim, com certeza. O assédio moral, hoje em dia, dentro das empresas, foge a questão de gênero. Lógico que as mulheres, pelo fato de serem mães, de terem uma vida além da empresa, muitas vezes o chefe masculino não entende aquela necessidade que a mulher tem de sair para uma reunião de pais, para atender um filho doente, é discriminada por esse lado. E pode vir a se tornar um motivo de ser subjugada, de virar chacota, e aí se constituir um assédio moral. Né? As mulheres têm uma propensão a isso, além do que também o assédio sexual. Né, pelo que fato... às vezes pode se confundir com assédio moral? Sim, com certeza. Tem uma escritora que fala sobre isso, que é a Marie Irigoyen, que é uma francesa. Ela é psicanalista e vitimóloga e ela trata desse assunto. Ela fala que o assédio moral pode se transformar num assédio sexual quando tiver esse caráter da perversão sexual, né? E que isso geralmente acomete mais as mulheres. Exemplo? Um chefe que te pede algum tipo de prática sexual para poder ascender ao cargo, para conseguir favores,
né? Isso pode ser um assédio sexual. Isso é assédio sexual. O assédio moral seria, por exemplo, você vir a ser descriminalizado porque a mamãezinha hoje não vai poder vir trabalhar. Porque teve que ficar cuidando do filhinho. Sabe? Então, isso é assédio assim, moral. Isso é assédio moral. O assédio moral, pelo que a escritora põe, é aquilo que acontece com repetição. Né? E que coloca a pessoa numa situação de constrangimento, de humilhação, né? É isso que a gente pode considerar. Sim. Sandra, no teu entendimento, a mulher ela é mais vítima do que o homem de assédio moral? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Eu acredito que sim, porque a mulher ela é um pouco mais frágil, as pessoas ainda acham que podem, digamos assim, passar um pouco dos limites com mais facilidade com as mulheres do que com os homens, né? Então, o homem, se é o homem, o assediador, ele ainda tem medo às vezes, de uma reação física, de algo desse tipo. Quando é a mulher, por exemplo, esse tipo de receio não acontece. Então, o assédio moral, ele acontece com muita frequência em desfavor de homens e mulheres, mas mulheres com um pouco mais de frequência. Patrícia, de que forma ele se manifesta na prática? No teu livro aqui, o que mais te chamou a atenção? Bom, primeiro, essa situação que eu falei, né, que é bem comum nas fábricas, das mulheres sempre ficarem nas piores funções, sem possibilidade de ingressarem em setores mais atrativos. Teve a questão também da segurança e higiene do trabalho, que era totalmente negligenciado nas áreas delas e não nas dos homens. É mesmo? Exatamente. E elas ficavam em áreas que eram sujeitas a flutuações de demanda, então sistematicamente elas eram demitidas e depois voltadas a serem contratadas, né? Então, e elas voltavam porque não tinham outras opções de trabalho, né? Justamente porque naquela região ela só tinha a indústria de plástico como a principal empregadora. Qual foi a região que você abordou aqui? É a região sul do país, eu não poderia dizer. Não pode falar o nome da empresa e tal, esse tipo de coisa, né? Bom, seguinte, Sandra, o que se faz? Oi? O que se faz? Assim, o primeiro ponto, do ponto de vista do trabalhador, é tentar identificar se de fato ele está sendo vítima de assédio. Porque como se trata de atos que envolvem o aspecto emocional, psicológico da pessoa, a gente não tem um critério objetivo para dizer, olha, isso é ou isto não é assédio. Então, do ponto de vista do trabalhador ou da trabalhadora, o que a gente recomenda é que ela procure um profissional para identificar a situação que ela está vivendo para saber se isso é realmente assédio. Do ponto de vista de empresas, porque a gente também tem que pensar sobre esse aspecto, né? As pessoas que gerenciam os recursos humanos têm que estar preparadas para identificar essas situações entre seus gerentes e coordenadores e líderes e fazer toda uma programação, todo um planejamento para tentar evitar esse tipo de conduta, porque a empresa acaba responsabilizada. Então, o ponto principal é identificar a situação, conseguir identificar a situação e tomar as medidas necessárias. Tá, mas é o seguinte, o trabalhador ou a trabalhadora podem sentir receio de, denunciando a situação, vou ser demitido. Isso é muito comum, né? Minha família depende desta renda. Na verdade... É muito sério isso, né? É muito sério, Renato. Esse é um dos aspectos principais até do assédio. A questão da ameaça do emprego. Você se sente ameaçado constantemente, você sofre uma agressão psicológica. Normalmente alguém que está acima na escala hierárquica da empresa, né? Porque não vai acontecer assédio moral por quem está embaixo. Apesar da jurisprudência e da doutrina doutrina considerarem essas hipóteses de nível inferior, mesmo nível ou superior. Mas no nível inferior é o mais fácil de resolver. Né? Imagina que você denuncia para o patrão, para o coordenador imediato, enfim. Mas às vezes... A tendência é resolver o problema, não? Sim, a gente pensa de uma certa forma, parece simples, mas às vezes no contexto de uma organização não é tão simples. Por quê? Às vezes o gerente é novo e os trabalhadores que estão... antigos. São mais antigos. E aí o gerente vai dizer, pronto, vou começar meu trabalho já reclamando. Isso pode trazer um problema. Entendi. Então pode acontecer em todos os níveis, de um nível para outro. Quer dizer, eu vou comprar essa bronca agora? Para quê? Mas normalmente vem da hierarquia, normalmente. Normalmente vem daquele que está É muito comum usar o assédio moral para trabalhadores que ficaram adoecidos no trabalho, que sofreram acidentes de trabalho, que não estejam sendo muito produtivos, alcançando altas metas. Então, o assédio moral é usado como uma forma de demitir sem grandes custos os trabalhadores. Isso é bastante comum no Brasil.
Então, só um pouquinho, deixa eu só repetir essa história aqui. Como é que é a questão de demitir sem grande custo? O assédio moral é muitas vezes utilizado para demitir os trabalhadores que não sejam tão produtivos ou que tenham tido decréscimo de produtividade. Quer dizer, vai fazendo essa pressão para provocar para o funcionário pedir a demissão? Exatamente. Uma depois... Ou quando sofreram um acidente de trabalho. Não, mas daí é o adoecidos. seguinte, você... É difícil materializar a prova, enfim, mas você materializa a prova e... Vem cá, vai ser mais caro para a empresa depois, né? Mas não isso vai? é extremamente comum. Mas... Existem pesquisas, a pesquisa da Margarida Barreto, que foi feita em muitas indústrias, de trabalhadores de várias indústrias do Brasil, atestou que isso é bastante comum. E no caso da minha pesquisa também, os trabalhadores que tinham um decréscimo de produtividade, elas sofriam assédio moral diariamente. Tá, e como é que era a pressão? Que tipo de pressão? Bom, elas tinham uma meta para cumprir, né? Algumas atingiam além da meta. Se houvesse um decréscimo, mesmo que elas ainda estivessem atingindo a meta, todos os dias elas eram cobradas. Todos os dias, tu tem que produzir mais, tu tem que produzir mais. E essa cobrança aflitiva, né, é aflitiva, ela gera um estresse muito grande, um medo muito grande. A cobrança faz parte do jogo, a questão é o formato dessa cobrança, né? A empresa vive de lucro e tal, mas questão é o formato dessa cobrança, né? Geralmente essas cobranças vêm seguidas de ameaças. Sim, aí não, aí são ameaças, porque todo dia é uma pequena ameaçazinha, olha, você não vai participar da sua avaliação de desempenho, você pode ter uma baixa produtividade, não vai refletir na sua nota, e aquela pressão. Claro. É que, na verdade, assim, o assédio, um ataque isolado parece que não é nada, mas os malefícios do assédio vêm da constância, da recorrência. Sim, é cumulativo, né? Então, só uma cobrançazinha não é nada. Não, mas aquilo todo dia vai gerando um efeito nocivo muito grande. Uhum. E também, muitas vezes, efeito de forma agressiva, humilhante. Claro, sem dúvida. Os sindicatos, eles estão preparados para lidar com isso, para dar suporte aos seus filiados? Olha, essa situação é uma situação nova. A gente sabe que já existe, né? Mas juridicamente falando, é uma situação nova. E o sindicato, lógico, está sempre procurando, né, fortalecer o lado dos profissionais, buscando sempre essa justiça, porque, como foi dito aqui, é um crime sem provas, né? Ele é difícil de ser provado. Dá para provar, mas é difícil, né? É difícil ter testemunhas, né? Porque as pessoas têm medo. Mas hoje em dia, com isso aqui, né, com o telefone celular, já facilita um pouquinho, vítima, né? do assédio, ela é levada a acreditar que ela é culpada por aquilo que está acontecendo com ela. E quando ela começa a se culpar, será que eu que fiz com que isso acontecesse? Aí começa a entrar naquele jogo de dúvida, e ela já fica numa crise, insegurança. Se ela é vítima ou não. Fica pensando, será que eu não fiz por merecer tudo isso? Será que eu não acabei gerando essa Será que eu sou pior que o outro mesmo? O assédio... Essa é a característica. Os atos vão minando a autoestima do trabalhador ao longo do tempo. É claro que a gente pode ter episódios de assédio sexual com atos únicos, atos graves, né? Uma situação excepcional. Mas o mais comum é que atos que isoladamente não teriam grande gravidade vão se repetindo ao longo do tempo. Isso vai minando a autoestima do trabalhador. Isso é que caracteriza efetivamente o assédio moral. É um jogo de domínio, na verdade. Não são críticas concretas sobre o trabalho da pessoa. Muitas vezes é feito para rotular a pessoa como incompetente, aquele grupo como incompetente. Você não fez nada direito. Sim, agora o assédio moral, eu preciso chamar um intervalo comercial para o esporte, mas a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco. Ele pode se manifestar também em meios coletivos, né? Sim, dentro da família também. Sim, mas eu digo num grupo, numa equipe que tem um grupo de e-mails, né? Dentro da empresa. Sim. Aí começa a chacota por ali, a pressão por ali, aquilo ali é assédio moral também, né? Com certeza. E aí tu tens a prova materializada, fica mais fácil também. Né? Mas é difícil que as pessoas cheguem nesse nível. Eu, pelo menos, eu já vi muitos casos, já acompanhei muitos casos de assédio moral com problemas, mas que nunca até hoje eu consegui uma prova por e-mail. O assédio é mais explícito nas classes mais baixas, né? Nas classes mais altas o assédio é mais sutil. Então porque tem mais informação. Às vezes, aí não vai chegar esse tipo de ataque tão explícito, mas, claro. por exemplo, entre as operárias teve muitos casos assim de humilhação pública, né? Um deles foi colocado o erro da pessoa no mural da fábrica, com a sua identificação. Então... Isso é clássico, né? Isso é clássico para condenar, né? Vamos fazer o seguinte, o intervalo e o esporte, e daqui a pouco a gente retoma o assunto assédio moral no Sexta de Mulher. Até já. Sexta de Mulher.
Sexta de Mulher, aqui na CBN Diário, com o Notícia na Tarde, hoje falando sobre assédio moral, que é um assunto super importante, já foi dito aqui, que o assédio moral, ele atinge mais mulheres do que homens. Agora, por quê? E hoje nós estamos aqui com a Patrícia Barroso, que é diretora regional adjunta do SEAGRO, que é o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos no Estado, a advogada Sandra Marangoni e a Patrícia Maria Figueiredo, que é administradora de empresas, é isso? É. E autora do livro Assédio Moral contra Mulheres nas Organizações. Por que, Sandra, o assédio moral, e você estava constatando isso no intervalo, ele é mais comum na esfera pública? Na realidade, assim, Renato, porque infelizmente na esfera pública a gente ainda tem dirigentes muito ligados a questões eleitorais e não tão ligados a questões gerenciais, efetivamente, ou a capacidade técnica. Então, cada vez que você muda o partido que está no governo, alguns dirigentes mudam e esses dirigentes nem sempre eles são imparciais na condução dos seus trabalhos. Se eu tiver alguns trabalhadores que são filiados a outros partidos, por exemplo, é muito, muito comum. Isso é muito. E vai para escanteio. Vai para escanteio. Aí acontece todo tipo de problema. A gente tem problemas de trabalhadores que são colocados, aspas, na geladeira, por exemplo. Você tira ele da mesa, da função que ele está, e coloca ele lá numa mesinha lá do lado. Que não tem nada para fazer. Nada ele vai continuar recebendo salário e tal, mas assim, não vai entrar no jogo. Não vai entrar, exato. E essa pessoa se sente extremamente desmerecida, desmotivada, começa a ter problemas de relacionamento. É o seguinte, é um custo para o Estado, é um problema de saúde para a pessoa e acaba uma situação completamente improdutiva. Exatamente. Improdutiva. E a gente tem situações também assim, o prefeito assume e diz, eu não quero mais esse profissional na minha cidade. Aí você tira aquele profissional que está com a família estabelecida lá, transfere ele para uma localidade. Na minha cidade, aí é brincadeira. Mas acontece, infelizmente, Renato, acontece, a Patrícia acompanha isso também. É mesmo? É comum. Alguns trabalhadores começam a ser completamente descartados do processo de merecimento da empresa. Agora, interessante aqui, né? Há pouco a gente estava falando que a empresa, porque vive na pressão pelo resultado. Quer dizer, ali na empresa, o que conta é a pressão pela produtividade, acima de tudo, né? Produtividade, e nisso acontece a pressão, assédio moral também, entre outras razões. E pessoas muito questionadoras, muito críticas também. Claro, mas aí é produtividade. Na esfera pública, não entra em questão produtividade. O que entra em voga aí justamente é a questão política. Exatamente. Que acaba sendo a raiz, né, do problema do assédio moral. Exatamente. São figuras diferentes. Ambas caracterizam assédio moral, mas na esfera privada está mais relacionada à manutenção do emprego, obtenção de resultados ou colocar algum profissional em risco, algum colega em risco. Eu estou me sentindo ameaçado, começo a agredir. Claro. Na esfera pública, as questões são mais ligadas a poder mesmo, efetivamente. Isso aí é psiquiátrico, né? Estou me sentindo ameaçado, começo a agredir, né? Isso aí a psiquiatria explica, né? Ambientes muito competitivos geram isso também. Claro, sem ataque dúvida. de colegas. Insegurança muitas vezes pode provocar uma reação violenta, né? Exatamente. Mas é importante dizer, Renato, que a justiça tem tratado de casos, tem analisado como é que ela tem se manifestado? Tipo. E a gente tem o seguinte, a gente tem, às vezes, muitos pedidos de dano moral que não têm fundamento, né? Porque começa a haver algumas condenações, parece que todo mundo acha que pode ser enquadrado nessa figura. Então, a jurisprudência tanto julga a favor quanto julga contra o trabalhador. Acontecem as duas situações. Mas nas situações em que, de fato, há caracterização do dano, a gente consegue ver que há uma prova que indique que efetivamente algo de estranho aconteceu, os juízes têm condenado as empresas a pagar indenizações em razão de assédio moral. E as indenizações giram em torno de quanto? Na Justiça do Trabalho, aqui em Santa Catarina, eu vou dizer que assim, o valor mais comum é aquele que gira em torno de R$5.000. Mas isso não é a regra. A gente pode ter condenações maiores de até 50, 100 mil reais, como pode ter, inclusive, valores um pouco menores. O que determina o valor? A cabeça do juiz? Não necessariamente, Renato. Assim, a gente tem que levar em consideração a extensão do dano, o poder econômico da vítima e o poder econômico do assediador, né, da empresa que tem o funcionário. Isso é importante. É importante, porque o pagamento da indenização, quando a gente fala de dano moral, e aí o assédio moral entra numa das figuras do dano moral, ele nunca vai restituir a situação como ela era antes. O dano psicológico, não. O dano
está efetuado, está concretizado, não tem o que fazer. Então, a indenização, ela é uma compensação... Uma reparação, né? Uma reparação e uma pena para que a pessoa que cometeu a infração evite de fazê-lo novamente. Mas tem que ser compatível com a renda de quem agride. Exatamente. Então, ela tem que ser um valor significativo para quem recebe e significativo para quem paga. A gente pode ter uma microempresa que talvez R$5.000 seja já uma pena bem elevada. Mas agora, uma multinacional Nós é cosquinha. temos os bancos, por exemplo. É muito comum a verificação de assédio moral em banco. Essa questão da meta que a Patrícia vinha colocando, isso é muito comum nos bancos. Eu tenho que bater meta e aqueles que não batem meta, alguns gerentes resolvem expor ao ridículo ou colocar no mural e tal. E aí a gente tem vários casos de condenação de apagamento de dano moral contra instituições financeiras. E aí o valor tem que ser um pouco mais elevado, naturalmente, porque R$5.000 para uma instituição financeira de grande porte não... Sim, sim. A gente estava falando de assédio entre colegas, né? Na empresa que eu pesquisei, a pressão era tão grande pelos resultados e elas trabalhavam em duplas ou em trios, elas mesmas acabavam se assediando. Porque você não está tendo o mesmo desempenho que eu, você tem que fazer mais. Então, elas mesmas acabavam se assediando de forma tão agressiva quanto a chefe. Agora tem o seguinte, né? A cobrança no tom certo, né? Na intensidade certa, ela é produtiva. Sim, né? Não é isso que a gente está questionando. Ela é fundamental, eu diria. Com né? certeza. Agora a gente está falando de algo que extrapola. Exatamente. De algo que extrapola completamente. Né? Que provoca danos psíquicos e que, na verdade, atua para a exploração dos trabalhadores. Sim. E os sindicatos, como é que estão... preparados para lidar com isso? Os sindicatos, eles estão trabalhando, né, no sentido de fazer com que os trabalhadores reconheçam o assédio moral. Né? A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENGE, lançou uma cartilha agora no seminário da Mulher, Mercado de Trabalho e Participação Sindical. A cartilha se chama Principais Direitos das Mulheres Profissionais, que ele está falando sobre isso, sabe? Coloca quais são os direitos, né, legais que os profissionais possuem e como reconhecer o assédio moral. Porque uma bronca, uma discussão, não necessariamente ela se caracteriza como assédio moral. O assédio moral, ela geralmente tem que ser repetitivo, né? Te coloca em situação degradante, humilhante. Isso é o que vai caracterizar o assédio moral, né? A repetição do fenômeno, não de repente uma mera discussão com teu chefe ou com um colega de trabalho, né? A repetição é uma característica, do evento. É isso, né? Então o sindicato trabalha nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas reconheçam quando estão sendo assediadas para procurar os seus direitos, né? E dentro das próprias empresas estimular com que as CIPAs, né? Que são os comitês de prevenção de acidentes, junto aos departamentos de recursos humanos, comecem a divulgar mais essa questão com que os próprios dirigentes se apercebam de que quando estão ou não cometendo esse tipo de atitude. Onde é que é mais fácil? Porque é uma decisão, muitas vezes, em que o próprio trabalhador vítima do assédio moral, imagino, ele tem receio, tem medo de denunciar, de tocar adiante aí para retomar os seus direitos, né? Onde é que é mais difícil ele buscar os seus direitos? Na esfera pública ou privada? Na privada? Olha, Renato, na esfera pública... Ele tomar iniciativa. Na esfera pública, a gente tem duas situações. Porque a gente tem os estatutários e os seletistas. Os estatutários têm estabilidade. Então, para esses é mais fácil tomar qualquer atitude, porque ele não vai ser demitido por qualquer razão. Né? Nas empresas públicas, a gente tem algumas regras de estabilidade. Então, essas empresas também podem, digamos assim, ter certas restrições para demitir os trabalhadores. Esses trabalhadores também têm um pouquinho mais de facilidade. Na iniciativa privada é, sem dúvida, mais complicado. Porque a qualquer momento o trabalhador pode ser demitido. Isso, sem dúvida. Na esfera pública, o assédio pode durar décadas, né? E aí, o que acontece? As entidades sindicais, elas também têm mais dificuldade de se aproximar dos trabalhadores da esfera privada, justamente por essas razões. Na esfera pública, a gente normalmente tem entidades sindicais mais atuantes, então elas ficam mais atentas, a gente coloca regras que tentem evitar ou coibir, ou pelo menos reconhecer, uma forma de reconhecer o assédio moral em instrumentos coletivos. Na esfera privada, isso é muito mais difícil. Agora eu imagino também, eu preciso encerrar aqui o nosso quadro, mas eu imagino que tem muita gente que é vítima de assédio moral
e não denuncia, não é isso? As pessoas têm Talvez muito o medo, número né? até maior do que daqueles que denunciam, né? Sem dúvida. Não, quando você começa a pesquisar sobre isso é assustador. É assustador, né? Muito comum. E os A gente trabalhadores... que acha que faz parte, né? Eu não gosto, mas faz parte. Né? ou eu mereço, porque é um jogo de domínio, né? Sem Se eu sou dúvida. sempre criticada, talvez eu mereça. Claro, claro. E as pessoas têm muito medo, principalmente os trabalhadores mais humildes, né? Porque eles têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria muito agradecer aqui a presença da Patrícia Barroso, diretora regional adjunta do SEAGRO, a Sandra Marangoni, que é advogada, e também a administradora de empresas e escritora Patrícia Maria Figueiredo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Obrigada. Renata. Obrigada Obrigada aos também. ouvintes. E um bom final de semana. Obrigada, igualmente.